Freud explica. E eu falando assim, já induzo você a achar que o programa de hoje vai tratar de sexo, tendências, complexos, análise, enfim. Mais ou menos isso. É que não há como negar a fama e a enorme influência da teoria do austríaco Sigmund Freud sobre o pensamento do século passado. Tanto que um século depois, nesse início dos anos 2000, 2 deputados federais tentaram mais uma vez regulamentar a psicanálise, causando reação e polêmica. Afinal, como definir a prática da análise? Quem pode ser analista? Quais os riscos e garantia de seriedade de quem vai lidar com os sentimentos mais íntimos do outro? Tratamos então de inverter as situações. Em vez de ficar ouvindo os outros falarem, hoje nossos convidados, competentes conhecedores do assunto, vão explicar para a gente o que é que Freud explica. Estão conosco o Wilson Shebab, médico psiquiatra e psicanalista, Joel Birman, psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pesquisador do programa de mestrado e doutorado em teoria psicanalítica também lá na UFRJ e professor adjunto do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Miguel Calmon, psicanalista, e Eduardo Lossisser, psicanalista e analista institucional. Shebab, esse programa aqui é Tome Ciência. Então, a grande questão, puxa, ciência e psicanálise. Há possibilidade ou é um conflito isso? O conflito está no entendimento da palavra ciência. Porque quando se fala na modernidade em ciência, pensa-se sempre em ciências exatas. Em uma comprovação, no caso. E como é que você vai fazer experimentos com seres humanos para provar? Não dá, né? Sim, mas enquanto método, há uma possibilidade de se garantir pelo menos uma certa constância? O método não seria um método próximo disso? Sem dúvida. Mas o método nas condições em que ele pode ser exercido, não o método no que acontece, e sim nas condições, no setting. De como fazer, no caso. Joel, eu cheguei a ver uma entrevista sua que você dizia que o próprio Freud chegou a pensar em ciência no início do século, nisso? O Freud começou como um cientista do sistema nervoso, ele foi um anatomista do sistema nervoso e ele certamente era um homem impregnado pelos valores do discurso científico. E, de uma certa maneira, ele sempre quis, enquanto intenção, que a psicanálise fosse uma ciência, né? Só que o modelo, retomando um pouco o que Shebab disse há pouco, o modelo de ciência que existia no começo do século, e que eu acho que continua prevalente, que é um modelo positivista de ciência, voltado para uma verificação, né? Fez com que o Freud começasse a perceber que aquilo que ele propunha não se adequava bem no modelo de ciência estabelecido por essa tradição neopositivista, né? E, de uma certa maneira, apesar dele pretender, a partir de um determinado momento, ele teve que constatar que aquilo que ele propunha tinha uma certa racionalidade, mas não era bem essa ciência positivista e verificável como as demais ciências experimentais. Bem, para a gente começar a entender melhor, já que tivemos a pretensão de brincar com isso, como Freud explica, Miguel, o que a gente podia dizer nesse início, né, de Freud, que tenha sido o caráter revolucionário, que sem dúvida existe, né, dos pensamentos e do famoso livro dos sonhos que inicia tudo na virada do século? Bom, eu acho que, enfim, em primeiro lugar, o de trazer, né, para o campo do que ele verificava como sendo própria psicanálise, o que era excluído, o que ficava de fora, né, do discurso científico de até então, né? Quer dizer, trazendo o sonho como uma prática, né, que podia ter uma inteligência, uma prática que, né, que podia dizer alguma coisa do modo com que um sujeito se constitui, com que enfim, um sujeito se expressa, e desse modo conseguir desenvolver, né, enfim, uma teoria que pudesse dar conta disso, né? Eu acho que o título de um dos principais trabalhos de Freud nesse sentido é bastante, enfim, expressivo, né? Quer dizer, quando ele chama um desses capítulos do Livro dos Sonhos de A Psicologia dos Processos Oníricos, né?
Eu acho que é um título bastante expressivo. Certo. Eduardo, e por que a gente associa sempre a questão do sexo? Por que isso ficou marcado? Isso está desde sempre marcado, não precisou da psicanálise, né? Mas, pelo seguinte, aliás, retomando algo que ele estava dizendo, que haja uma discussão entre se é ciência ou não é ciência. Isto sempre existiu. Isto não tem que fazer esquecer que é uma teoria complexa, construída longamente, que ainda perdura, é uma das poucas teorias que se sustenta como tal, que tem um objeto próprio, que não é empírico, como o Joel estava dizendo, é um inconsciente, e que em torno deste objeto todo o resto deste edifício teórico foi construído. A sexualidade é parte estrutural deste conceito, desta teoria. Então, isto foi desde o início, não é? Para poder explicar, não é? Como se diz, o inconsciente era indispensável produzir uma teoria sobre a sexualidade. Certo. Shebab, esse aspecto do sexo, evidentemente, não é o único aspecto. Como é que você definiria essa importância? O que é que, na questão do inconsciente, que há quem diga que o Freud, de certa maneira, reuniu um pensamento que vinha se cristalizando. Ele teria tido a chance de catalisar um pensamento, ou ele tem contribuições extra a isso, individuais também? Eu acho que o que ele tem de pessoal, de individual, é entender